Queridos e amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso bondoso e gracioso Deus esteja com cada um de vocês hoje e para todo sempre. Amém. Hoje, mais um culto, mais um momento de louvor, mais um momento de adoração ao nosso bondoso e gracioso Deus, aquele que vem até nós e nós, enraizados e edificados nele, nós nos unimos em uma só fé. E é sobre isso que nós iremos meditar no dia de hoje. Para começarmos o nosso momento de culto, cantamos o hino de número 59 do Louvai ao Senhor. Nos coloquemos em pé para invocarmos a presença de nosso bondoso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso Deus é bondoso e gracioso para conosco. No entanto, nós, suas criaturas, carecemos da graça e da glória de Deus, pois nós constantemente nos afastamos dele e nós nos colocamos em pecado. Por isso ele nos convida ao perdão. Neste momento queremos confessar os nossos pecados como está projetado. Onipotente Deus, nosso Criador, nós, pobres e pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti,
por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de Tua infinita compaixão, buscando e implorando a Tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o Teu Filho unigênito, para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo Teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti, e com Tua vontade, e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, também, em uma forma responsiva, fazermos a leitura do Salmo. O Salmo para o dia de hoje é o de número 27, versículos 1 a 9. Eu farei a leitura dos versículos ímpares, a congregação fará a leitura dos versículos pares, e o último versículo, nós faremos em conjunto. Eu leio os versículos ímpares, a congregação os pares, e o último versículo nós lemos em conjunto. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pede uma coisa, o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua vontade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifícios do teu reino. Eu cantarei e louvarei a Deus do Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem
Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que vens até nós, para que em Ti firmados, enraizados e edificados, possamos unir-nos em uma só fé. Pedimos que conceda o Teu Filho e o Teu Santo Espírito para que por meio deles nós vivamos em santidade de vida, agradando os Teus olhos por meio de uma vida consagrada. Assim, Senhor e bondoso Deus, nós oramos, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus hoje e para todos sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Em preparação às leituras, cantamos o hino de número 94 do Louvai ao Senhor. Passamos neste momento às leituras. A primeira leitura indicada é a leitura do Antigo Testamento, registrada no livro de Isaías, capítulo 9, dos versículos 1 a 4. Quem fará será o diácono. Leitura do Antigo Testamento, registrada em Isaías, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 4. A primeira leitura de Isaías, o príncipe da paz. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zeboom e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas.
Tu, ó Deus, aumentaste esse povo, ele deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tu tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que o dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Até aqui a leitura. Obrigado. Próxima leitura indicada é a leitura da Epístola. A Epístola está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 até o versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 até o versículo 18, aonde lemos: Irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção, pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso foi Cristo dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Assim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Até aqui a leitura da Epístola. Convido aqueles que puderem se colocarem em pé para a leitura do Evangelho. Evangelho este que está registrado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até 25, aonde lemos: Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus andava pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo.
As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Ele curava a todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Até aqui a leitura do Evangelho. A congregação pode sentar-se. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 107 do Louvai ao Senhor. Amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso trino, gracioso e bondoso Deus que vem até cada um de nós, nos ilumine com sabedoria, amor, assim seja. Amém. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria que vocês realmente me dessem a opinião de vocês. O que é que nos une? O que é que nos une? O que vocês acham que nos une? Eu sou meio surdo, falem alto. A fé em Cristo? Alguém tem uma... Jesus? Quem foi? Jesus? O amor? Alguém tem alguma outra opinião? Bom, fé em Cristo, Jesus, o amor. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu botei essa pergunta, pensei, eles vão me falar exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Fé, amor, Cristo, Espírito Santo. Preguei em mais 2 congregações e foi exatamente isso que eles me falaram.
A fé, o amor, Cristo, Espírito Santo. Essas coisas que todo cristão falaria quando pergunta: o que é que une a gente? Essas coisas. Tire quieto. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Isso é realmente verdade? É realmente isso que tem nos unido? É Cristo? É o amor? É a fé que tem nos unido? É a fé que tem trazido a gente aqui? É a fé que faz com que a gente goste de vir à igreja? Bom, para quem não sabe, o lema da ELB este ano é Enraizados e Edificados em Cristo. Por isso que eu usei os slides do lema da ELB para esse ano. Isso traz para a gente uma ideia de ligação. Parem, pensem, raízes são parte de uma árvore, certo? E aí, quanto mais profundas as raízes, quanto mais fincadas dentro da terra elas estão, mais forte essa árvore é. Deu um temporal, não sei se deu temporal por aqui hoje, mas imaginem uma árvore que está com a raiz bem lá no fundo. Ela nem titubeia. Agora, uma árvore que está com as raízes bem fraquinhas, quase nem entra na terra. Dá um chuveirinho ali, caiu. Ventinho fraco, caiu. Edificados também tem essa ideia. Edificados, aqueles que estão enraizados em Cristo, agora vivem edificados nele. Quando nós estamos bem enraizados nele, nós devemos viver nele. E vivendo nele, nós estamos em constante crescimento. E aí vem essa ideia de edificação, um edifício que é construído. Então, à medida que a gente cresce em Cristo, a gente é edificado em Cristo e as nossas raízes vão se tornando cada vez mais e mais profundas. Mas aí vem de novo essa minha questão, tá? Eu não estou falando que isso aqui está errado, que estar enraizado, edificado em Cristo faz com que a gente fique mais forte e fique mais firme nele e cresça nele. A minha pergunta é: realmente nós estamos assim? Nós estamos realmente enraizados e realmente edificados em Cristo? Nós estamos? A igreja luterana, para quem não sabe, uma das suas coisas mais belas é ser conhecida por causa de sua união. Não estou falando de açúcar, estou falando de união. Nós todos temos uma coisa em comum, que é o que nós falamos. Parem, pensem. Se vocês saírem daqui hoje, e aí vocês forem, sei lá, na São Paulo, ou na Rei Jesus, ou na São João, na Sião, ou forem até mais longe, forem lá para onde eu estava, no Rio de Janeiro, talvez o cara que esteja falando aqui na frente seja diferente, talvez a forma dele falar seja diferente, talvez seja mais velho, talvez seja até mais novo, mas, porém, todavia, entretanto, o cerne do que ele fala, aquilo bem no profundo, é comum. Ele vai falar de Cristo, vai falar de batismo, vai falar de Santa Ceia, vai falar de muitas coisas sobre a Bíblia. É ou não é? Se vocês forem escutar qualquer sermão, vocês vão escutar essas coisas: batismo, Santa Ceia e Cristo. Porque a gente tem que tocar nessas coisas. Porque o batismo é o que nos une a Cristo, a Santa Ceia é o que, unidos com Cristo, fortalece a nossa fé e nos une uns com os outros, e Cristo é o fundamento dessas duas coisas. É o que faz essas duas coisas acontecerem. E a nossa vida em fé agora existe. Mas por que é isso? E aí eu gostaria de contar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que quando um cara entra no seminário e ele começa seus estudos para ser pastor, e depois ele chega ao fim desses estudos, ele praticamente assina embaixo de 2 livrinhos? Ele assina embaixo, eu esqueci de novo de trazer meu livro de concórdia, mas ele assina também embaixo da Bíblia, porque a Bíblia é, como nós chamamos, a nossa única fonte de norma e de fé. Então ela é algo que nós, enquanto estamos aqui em cima, falamos: não,
ela é a verdadeira palavra e a verdadeira norma de Deus, onde Ele escreveu, para que por meio dela sejamos fortalecidos e levados a crer em Cristo. E a nossa fé seja fortalecida e nós sejamos edificados e enraizados em Cristo. O segundo livro é o livro de Concórdia. Alguém aqui não conhece o livro de Concórdia? Não tem problema não conhecer. Não conhece? Bom, para quem não sabe, então, o livro de Concórdia é o livro onde estão todos os documentos de fé da nossa igreja. Ali aparecem os credos, ali aparece a Confissão de Augsburgo, ali aparece a Fórmula de Concórdia, aparecem vários textos ali. E aí, isso foi escrito por Melanchthon e por Lutero e por outros escritores. E aí depois isso foi assinado embaixo por vários pastores, vários príncipes, falando, é isso aqui que a gente acredita. Então é um livro onde nós concordamos e falamos, a gente acredita nisso, tintim por tintim. E aí o pastor, quando vai se formar, ele assina embaixo dessas duas coisas, ele fala, eu acredito nisso aqui, tintim por tintim. E aí o que acontece? A Bíblia é a nossa única fonte e norma de fé, e o livro de Concórdia vem como um estudo em cima da Bíblia que nós retiramos. E aí nós explicamos a nossa fé a partir disso. Ou seja, é um entendimento mais doutrinário da nossa fé. Com isso, os ensinamentos que vão sendo repassados a cada uma das pessoas, todos os cristãos, ele é semelhante. Ele é igual praticamente. Porque ele tem as mesmas bases. Ele vem particularmente desses dois livros, da Bíblia e do livro de Concórdia. Se tu foge muito disso, aí já começa a ter problema. Mas é basicamente isso. E isso traz para nós essa sensação de unidade. Por exemplo, quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente sabe que ali está presente Cristo, em seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue. Mas a gente também sabe que está ali o pão e o vinho. São 4 elementos. Então a gente acredita na presença real, certo? Certo. No batismo também, nós entendemos que ali nós somos selados em Deus e por meio de um lavar regenerador, as portas da fé são abertas a cada um de nós. Então, a gente recebe perdão, vida e salvação por meio desses 2 sacramentos. Na Santa Ceia nós também recebemos o fortalecimento de fé. Então, quando a gente entende como cristão uma pessoa, ela recebe essas bênçãos e em união com todos, essas pessoas agora vivem essas bênçãos. Porém, e agora vem um porém bem grande, dentro da igreja tem ocorrido umas discussões bastante interessantes, ou nem tanto. Porque nós temos essa ideia de união em tantas coisas. Mas daí quando a gente começa a pensar em culto, começa a dar problema. Vocês não pararam para pensar nisso já? Nossa, já vi tanta discussão falando o que é melhor sobre liturgia contemporânea ou liturgia tradicional. Se tu vai em algumas igrejas e é liturgia contemporânea, nossa, tem gente que corre como se fosse o diabo correndo atrás dessa pessoa. Se tem bateria tocando na igreja, se tem guitarra tocando na igreja, nossa, mais ainda. Por quê? Porque na cabeça da maioria das pessoas, liturgia tradicional é o quê? Órgão. Só que eu vou contar uma coisinha para vocês bastante interessante. Vocês sabiam que lá na época de Martinho Lutero, o órgão era tido como um instrumento profano? Não sei se vocês sabem o que é profano, mas profano é uma coisa que é o contrário de sagrado. Não necessariamente ruim, mas que ele não está dentro do momento de culto. Sabe como é que aconteciam os cânticos? No gogó, capela. A gente só cantava. As pessoas tinham que conhecer as melodias, o pastor puxava, o coral puxava, e não tinha nada para ajudar. E aí hoje, para a maioria dos cristãos, o que é liturgia tradicional? Órgão. Liturgia cantada. Mas enfim. E aí, eu parando para pensar um pouquinho sobre isso, eu falei, nossa, parece que muitas vezes a gente caça umas discussões desnecessárias, cara.
Será que é melhor o pastor estar aqui na frente de batina ou sem batina? Não estou falando que usar batina não é importante, tá? A batina, ela revela uma coisa sobre a pessoa do pastor, que ele não fala por meio dele, que é Cristo quem fala por meio dele, que ele não fala em nome dele, é Cristo quem está falando aqui. Será que ter bateria no culto é uma coisa tão ruim assim? Será que ter outros instrumentos é tão ruim assim? Será que usar outros ritmos de música é tão ruim assim? Poxa, gente, a gente faz culto gauchesco. Não sei se aqui é comum. E aí a gente quer apontar o dedo para o outro para falar que o que ele gosta e o que é da cultura dele, pasmem, são errados. E aí a gente expande isso para o âmbito familiar. A gente encontra muita discussão desnecessária também. E aí eu vou falar de uma coisa que talvez vocês entendam o que eu estou falando. A gente passou aí por um período de votações em eleições, certo? Eu já vi pai falando para o filho que se o filho votasse em tal, o filho ia ser deserdado. Eu vi fulano brigando com um irmão, querendo sair no soco. Eu vi mãe e filha brigando, mas assim, como se fosse a briga do século, como se fosse existir uma terceira guerra mundial, porque a filha ia votar no fulano e a mãe ia votar no outro. A gente começou a caçar briga. E aí Paulo diz, não, vocês têm que estar em união. E aí a gente fala as mesmas coisas aqui no culto, mas, como meu pai diria quando eu era pequeno, nossa, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Martin, vai arrumar o quarto. Tá. Não briguem. Estejam em união. Entra por um ouvidinho. O que o pastor falou mesmo? Não brigar, né? Nossa, a liturgia é importante. Mas a liturgia, ela nasce justamente buscando essa união. A liturgia, ela serve para proteger o pastor. Quando o pastor falar bobagem aqui em cima, se eu estiver falando bobagem, a liturgia protege vocês e a mim. Porque na liturgia, não sei se vocês sabem, é texto bíblico. E tendo texto bíblico, protege vocês porque ali está a palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos uma grande dádiva, que é o amor de Cristo por cada um de nós. E esse amor é o que deve nos unir. No entanto, parece que diante da nossa face, a gente tem a vontade de encontrar sempre um motivo diferente para brigar com as pessoas. Seja o motivo qual for, a gente caça esse motivo, porque a gente é ranzinza. A gente quer abalar a fé do coleguinha, mesmo que não seja uma coisa pensada, mesmo que a gente só esteja agindo naturalmente. Obviamente, isso vem proveniente do pecado, mas a gente está sempre caçando briga. Gente, sim, é normal ter uma opinião política, é certo ter uma opinião política, desenvolvam a sua opinião, não estou dizendo para não fazerem isso. Gente, é normal vocês terem um time de futebol. Cada um tem seus gostos, cada um tem gosto musical, cada um tem um time, cada um tem um político. Não estou falando que é para cada um votar num só, ou é para cada um torcer para um time só, é para cada um escutar um estilo de música só. Bem pelo contrário. A nossa igreja, não sei se vocês sabem, ela mesmo em meio à união, ela é diversa. Diversa não significa dividida. Divisão e diversidade são coisas diferentes. Divisão ocorre quando as diversidades do povo não são respeitadas. Sim, cada um deve ter seu time, deve ter seu político, deve ter seu gosto musical, mas isso não pode nem deve, gente, ser motivo de briga e de discussão. Os dons são diferentes, as pessoas são diferentes, o pastor que fala aqui na frente é diferente. Por exemplo, o pastor André é baixinho, eu sou mais alto. Talvez a forma do pastor André seja muito diferente da minha de falar. Talvez vocês prefiram escutar ele. Talvez alguns
em algum momento gostaram mais de mim. A questão é que vocês não devem estar aqui por causa de mim ou por causa do pastor André. Vocês devem estar aqui por causa do cara ali, ó. Foi ele que morreu por vocês, não foi o pastor André, não fui eu. Não existe de Paulo, não existe de Apolo, não existe do André, não existe do Martin. É só de Cristo. A igreja é um corpo unido por Cristo. É nesse amor que nós devemos estar enraizados, e é nesse amor que nós devemos estar edificados. E esse amor nos leva ao trabalho. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses bem rapidinho para contar de uma coisa que eu vi essa semana num post do Instagram, que falava o seguinte, e aí talvez eu sane uma dúvida de algumas outras pessoas, por isso que eu vou colocar ele aqui. Quer que Deus fale com você? Quem é que quer? Quer que Deus fale com você? Ore e leia a Bíblia. Deus já usou um jumento, mas nunca um preguiçoso. Estar enraizado e edificado em Cristo é permanecer firmado nele. Quem aqui tem algum grande amigo? Todo mundo aqui tem um amigo muito próximo? Vocês conversam com essa pessoa? Se vocês conversam com essa pessoa porque vocês entendem ela como amigo, e aí vocês dizem que Cristo é amigo de vocês, que Cristo ama, que Cristo se entrega por vocês, por que vocês não conversam com Cristo? A oração é o termômetro da fé do cristão, porque a oração indica o quão próximo nós estamos do carinha lá de cima. Voltando ao assunto, ser de Cristo nos leva ao trabalho em amor, pois é somente o amor de Cristo que deve guiar a cada um de nós. E é somente esse amor de Cristo, isso nos leva a outro ponto que eu já comentei antes, que é colocar algumas pessoas num patamar mais elevado. Não sei se vocês notam na nossa igreja, mas muitas vezes o pastor é colocado num patamar muito alto, como se ele tivesse mais santidade que todo mundo. E eu vou contar um segredinho muito louco para vocês. Pastor também peca. Pastor também falha. Pastor é tão humano quanto cada um de vocês. Sim, por mais consagrado que o pastor seja, o pastor é pecador. Ele precisa voltar-se a Cristo, buscar o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E aí, eu não sei se vocês já escutaram esse termo, mas eu já vi muita viúva de pastor. Alguém sabe o que é viúva de pastor? Não. Viúva de pastor é o seguinte: o pastor veio para a igreja, fez um trabalho muito bom, reacendeu a juventude, fez os leigos crescerem, as servas se envolverem com um monte de atividade, as crianças, nós amamos o pastor. E daí, pastor, querendo ou não, tem um prazo de validade dentro de uma igreja. O pastor fica por volta aí de 10 anos, numa média comum. Claro, tem uns que ficam mais tempo. Só que aí, chegando no fim desse prazo, o pastor foi embora. E aí, com o pastor indo embora, quase metade da congregação foi embora junto com ele. Isso é o que nós chamamos de as viúvas do pastor. Porque essas pessoas, elas não estavam na igreja por causa do carinha ali. Elas estavam por causa do carinha que estava aqui na frente, falando. Sendo que esse cara que está aqui na frente falando, fala por meio daquele ali. As pessoas se esquecem que vir à igreja não é vir por causa do pastor, por mais eloquente, por mais divertido, por mais consagrado que essa pessoa seja. Elas devem vir à igreja por causa do perdão dos pecados que elas têm, por causa do amor de Cristo que se entregou por cada uma delas e por causa da bem-aventurança que elas têm nesse amor de Cristo. Sim, gente, o pastor é uma pessoa que trabalha muito, por incrível que pareça. Ele é uma pessoa que trabalha para que as pessoas gostem de ouvir a ele. Mas isso não implica que quando ele sai, deve existir viúva junto com ele. Quem morreu por nós foi Cristo. Quem morreu foi Cristo.
Se quer ter alguma viúva, que seja de Cristo, só que não se esqueçam, Cristo ressuscitou também. Ele não está morto, ele está vivo. E aí agora a gente volta a ser o quê? Noiva de Cristo. Não noiva do pastor. Quer dizer, a minha que não está aí hoje, ela é minha noiva. Mas ela é noiva de Cristo também. Porque ela vive para Cristo. E vocês também devem viver para Cristo. Nós não podemos colocar pessoas num patamar mais alto. E aqui eu abro o leque não só para o pastor. Pessoas são falhas, pessoas erram. Aquele que é o único digno de toda a honra, glória e louvor é Cristo. Por mais erudito e consagrado que o pastor seja. Gente, viver em união é uma tarefa muito difícil. Muito complicada. Todo mundo tem um jeito. Todo mundo tem as suas manias. Uns são mais brabos, outros são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, outros são mais espalhafatosos, outros mais tímidos. E isso é o que a gente chama na igreja de diversidade. Isso não deve causar divisão. Pois lembro que o que nos une é um coração em amor a Deus. Somente em Cristo é que nós podemos ter o verdadeiro consolo, o verdadeiro perdão e a verdadeira salvação de nossos pecados. E eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no início. O que nos une? Pode ser a mesma opinião política, pode ser o mesmo time de futebol, pode ser o mesmo estilo musical. Escutem bem, pode. Mas o que nos une deve ser Cristo, aquele que nós devemos estar enraizados, edificados, porque é só nele e unicamente nele que nós podemos nos unir em uma única fé. Amém. Queridos e amados irmãos, tendo agora sido agraciados com a palavra de Deus, tendo sido guiados pela palavra de Deus, tomando às vezes um puxãozinho de orelha pela palavra de Deus, nós queremos confessar uma só fé. Nós fazemos isso confessando o credo apostólico, por isso peço que aqueles que puderem se coloquem em pé. Creio em Deus Pai, queremos também, neste momento, em amor e em louvor a Deus, nos achegarmos a Ele trazendo as nossas ofertas, em louvor e em serviço a Ele. Gosto sempre de lembrar que as ofertas, elas podem ser fisicamente do nosso bolso, mas elas têm que vir do nosso coração. A congregação pode sentar. Durante as ofertas nós cantamos o hino de número 99 do Louvai ao Senhor.
liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo em teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. Queremos nos achegar diante de Deus nesse momento em oração. Por algum motivo, falhou ali um slide, mas tudo bem. Os pedidos de orações que temos para o dia de hoje, a família Fry pede oração para a Jenny Fry, que mora em Manaus, está com a sua saúde bastante debilitada, e então eles pedem pela sua recuperação, se assim for da vontade de Deus. E também a Regiane Krause, pela mãe Dorli, que continua hospitalizada. Também nós incluímos todas aquelas famílias enlutadas, fiquei sabendo que a família Bauer, daqui da congregação, se encontra bastante enlutada pela perda de entes queridos. E também o Leandro pede oração pelo pai Valério, que está hospitalizado. Todas essas pessoas nós incluímos em nossas orações. A congregação pode permanecer sentada enquanto fazemos a oração geral da igreja. Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que és gracioso para a Tua igreja, nós agradecemos a Ti por tantas bênçãos que derramas sobre esta Tua igreja. Rogamos, ó bondoso Deus, que envie pastores fiéis à Tua igreja e que, por meio destes pastores fiéis, a Tua palavra seja pregada com ousadia e com poder. Senhor Deus e bondoso Pai, conduze a Tua igreja, o Teu povo, para que estes permaneçam enraizados e edificados em Ti, sendo guiados numa única fé cristã. Lembra, Senhor, também dos afastados da Tua igreja e também dos inimigos da Tua igreja com amor e com misericórdia, concedendo a Tua graça e que por meio dessa Tua graça estes recebam a Cristo. Conduze-nos para que combatamos o bom combate da fé, ó bondoso Deus. Entregamos também em Teus cuidados e nas Tuas mãos todas as nações da terra, de maneira muito especial, Senhor, a nossa. Lembramos do povo e dos políticos e pedimos que estes hajam em misericórdia, em justiça, harmonia e mansidão, para que assim haja paz e justiça entre toda a nação. Também, Senhor, lembramos das crianças, que estas cresçam em conhecimento e sabedoria e que sejam úteis nas virtudes cristãs. Também lembramos dos professores, educadores e mestres, que estes sejam providos de paciência, calma, mansidão, e guarda-os para que eles possam viver os seus dons
o dom de educador. Também, Senhor, protege-nos de toda calamidade, seja esta proveniente de incêndio, inundações, guerra, fome, marginalidade, crime ou qualquer outro mal que possa vir a afligir o nosso corpo e nossa mente. Senhor, lembra dos enlutados, dos aflitos, dos abatidos. Lembramos de maneira muito especial da família do Rudy Martin Bauer, porque ele veio a falecer e sua família se encontra enlutada. Também, Senhor, nós lembramos daqueles que se encontram debilitados em sua saúde, principalmente a Jenny Fry, porque ela se encontra debilitada e nós, se assim for de tua vontade, pedimos pela sua recuperação. Também, Senhor, lembramos da Dorly, que continua hospitalizada, e também o pai do Leandro, o seu Valério, que também continua hospitalizado. Guarda todos estes e, se for de tua vontade, restaura-lhes a saúde. Senhor Deus e bondoso Pai, as ofertas que nós trazemos diante de Ti para Teu louvor e Teu serviço, queremos consagrar-Te nosso corpo, nossa vida, e por meio da Santa Ceia que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos combater o bom combate da fé. Senhor, agradecemos-Te pelas muitas bênçãos que derramas sobre nós, pela vida, pelo sol, pela chuva, por todos os bens que nós temos. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor e bondoso Deus. Nós, neste mundo, somos estrangeiros e peregrinos. Por isso, Senhor, pedimos que quando chegar a nossa hora derradeira, possamos encontrar-nos junto de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, a congregação pode sentar-se. Em preparação à Santa Ceia, nós cantamos o hino de número 89 do Louvai ao Senhor. Povos e raças, muitos virão te louvar, de todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. No tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus.
pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Peço que aqueles que puderem se coloquem em pé para a liturgia da ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Queridos e amados, que a paz do Senhor seja convosco para todos sempre. Amém. Pode sentar-se. O momento da Santa Ceia é o ponto alto do culto, é o momento onde nós recebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 28 e 29, ele diz que todo aquele que come do pão e bebe do vinho, sem discerni-lo corretamente, come e bebe para juízo. Por isso, aqueles visitantes que se encontram no dia de hoje, não sei se tem algum, peço que neste momento não venham. Não é para excluí-los, mas é uma forma de cuidado. A Santa Ceia, nós aqui entendemos ela como um momento onde nós também confessamos uma só fé, e por isso, aqueles devidamente preparados e instruídos é que são convidados a participar desse momento. Se tem algum visitante que deseja participar da ceia, convidado a passar pelo processo de profissão de fé, momento muito importante também, muito bom. Venham, pois está tudo preparado, a forma é aquela mesma de sempre, começando pelo meu lado direito, depois o meu lado esquerdo, teremos também um fundo musical.
Queridos e amados irmãos, todas as vezes que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, assim fazendo, nós anunciamos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que Ele venha. Por isso, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te, Senhor, que nos conceda por tua graça, que o mesmo fortaleça a nossa fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. A congregação pode sentar-se. Cheios de pecados, em sua graça